Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa explicação, a nossa discussão sobre Egito Antigo. Na última aula eu falei para vocês sobre a formação do Egito Antigo, unificação dos reinos, a questão do surgimento do cargo do faraó, da importância que esse cargo teve. Falei também sobre a religião, na crença que eles tinham uma vida após a morte, ritual de mumificação. E hoje nós vamos continuar explicando, revendo, vendo alguns aspectos importantes também sobre essa civilização tão importante para a história do mundo, para a história antiga, sobretudo o Egito Antigo. Falar um pouquinho da escrita agora, da escrita do Egito Antigo. Assim como os sumérios que desenvolveram, como vocês se lembram, como a gente já estudou lá na Mesopotâmia, os sumérios eles escreveram a primeira forma de escrita do mundo. Eles criaram a primeira forma de escrita do mundo, os sumérios. Essa escrita era chamada de escrita cuneiforme. E era uma escrita baseada em símbolos, em imagens. Não era como a nossa escrita que tem alfabeto. Nós temos um alfabeto, é mais simples, só pegar as letras. Não, eles tinham milhares de símbolos, desenhos. A escrita egípcia também funcionava assim. Era uma escrita que a gente chama de escrita pictória, porque ela era baseada em símbolos. A escrita egípcia, a primeira forma de escrita desenvolvida no Egito, ela é chamada de escrita hieroglífica. E aqui nós temos um modelo dela, olha só que interessante. Nós temos desenhos, imagens, símbolos que eles criavam para poder escrever. Já pensou em escrever dessa maneira? Os egípcios escreviam assim. Extremamente difícil, não é mesmo? Porque se tinha milhares de símbolos. Imagina como decorar tudo isso, como saber utilizar tudo isso. Por isso a técnica da escrita era extremamente difícil, complexa de ser praticada. Porque não era para todo mundo. Por isso, então, nós vamos ter um grupo de pessoas no Egito Antigo que vai ter, inclusive, um papel de destaque dentro da sociedade egípcia, que eram os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas, eles tinham a função de escrever. Passar o dia inteiro escrevendo, registrando algumas leis, os tributos, a quantidade de verbas e de dinheiro que o governo tinha. Portanto, o escriba, ele tinha um destaque dentro da sociedade do Egito Antigo. Então, se a gente pegar a sociedade do Egito Antigo, nós podemos fazer uma pirâmide social. No topo dessa pirâmide estava o faraó, a nobreza, os sacerdotes, porque a religião tinha um papel central dentro dessa sociedade. Nós tínhamos também os escribas. Por isso os escribas eles tinham muitas posses, eles tinham escravos, eles tinham terras, sabendo que eles tinham um papel de destaque dentro da sociedade, não é? E depois dos escribas nós tínhamos aí sim uma grande massa de pessoas que eram os camponeses, que eles eram chamados de felás, como eu falei no último vídeo. Os camponeses, nós tínhamos os comerciantes, nós tínhamos também, por fim, os escravos. E conforme nós já discutimos, existiam duas formas de se tornar escravos na antiguidade, e no Egito Antigo não seria diferente. Nós discutimos esse conteúdo lá em Mesopotâmia também. Quais eram essas duas formas? A primeira delas, escravidão por dívidas, que não era muito comum. Quando uma pessoa devia a outra, ela poderia, se não conseguisse arcar com as dívidas, ela poderia se tornar escrava da outra. E a forma mais comum, prisioneiros de guerra. Então essa era a sociedade egípcia. Lembrando que os escribas que dominavam essa técnica aqui, ele tinha um papel de destaque, de poder dentro da sociedade, dentro dessa pirâmide social. E aqui nós temos mais uma imagem de representação de um papiro egípcio, da técnica extremamente difícil, complexa, que era a escrita hieroglífica. Não foi apenas a escrita hieroglífica desenvolvida. Tiveram outras duas escritas no Egito Antigo com o passar do tempo. A escrita hierática e a escrita demótica. Mas a escrita mais famosa e a mais conhecida é a escrita hieroglífica.
Tem até uma expressão que não sei se vocês já ouviram por aí, que quando uma pessoa tem uma letra um pouco feia, né, um garrancho, a pessoa diz, nossa, que hieróglifo você está escrevendo, que hieroglífico é esse, né? Mas isso é só uma curiosidade. Bom, falando das artes, né? Os egípcios eles tinham uma relação muito forte, muito presente com as artes. A parte artística, cultural era muito profícua, né? Era muito presente dentro da sociedade egípcia. Quando a gente estuda a arte egípcia, nós temos arquitetura, escultura e pintura. Essas artes eram chamadas de artes maiores, as mais importantes, mas nós também tínhamos chamadas artes menores, sendo joalheria, mobiliário, né, dentre outros. Falar um pouquinho da arquitetura, né, das características da arquitetura do Egito Antigo. Se a gente for elencar as características gerais da arquitetura, nós vemos em primeiro, monumentalidade. O que é monumentalidade? Obras grandiosas. Não é à toa que as pessoas às vezes dizem que quando uma obra é muito grande, como por exemplo no Brasil, uma obra que certa vez chamou muita atenção das pessoas, que aconteceu há uns 50 anos atrás, que foi a construção da Ponte Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro, costumava-se dizer que essa era uma obra faraônica, para se lembrar justamente da grandiosidade, né, que as obras do Egito Antigo tinham, né, e tem. Então as obras arquitetônicas do Egito Antigo, elas são monumentais, elas são grandiosas, elas têm dimensões enormes. Chamam a atenção também a durabilidade que elas têm. Olha só quanto tempo que essas pirâmides foram construídas, por exemplo, né? Não essas aqui, essa aqui no caso, né? As pirâmides lisas que estão na cidade do Cairo, hoje, que é a capital do Egito. Daqui a pouco a gente vai ver, neste tema ainda nós vamos ver fotos, né, dessas pirâmides. Os egípcios foram os primeiros a usar colunas nas suas construções. Olha que interessante, eles foram o primeiro povo a desenvolver as colunas, né, nas construções. Principais tipos de construções feitas pelos egípcios. Nós falamos dos templos, dos palácios e dos monumentos funerários. E aí foram vários monumentos que eles desenvolveram, como as mastabas, as pirâmides de mastabas, as pirâmides de faces lisas e os hipogeus. A gente vai ver cada um desses também ao estudar este conteúdo. Por que os egípcios eles davam tanta importância a estes monumentos funerários, ou seja, obras que eles construíam para se depositar os restos mortais das pessoas? Por causa daquilo que a gente discutiu no vídeo anterior. Devido à importância que os egípcios davam à vida após a morte. Então eles se preparavam para isso. Logo, o tipo de construção, de arquitetura que eles vão mais desenvolver, vão mais trabalhar, são justamente os monumentos funerários, né? Os monumentos para se depositar os restos mortais das pessoas, sobretudo dos mais nobres, né? Porque eram extremamente caros para ser erguidos. Aqui eu falei para vocês das colunas, né? São detalhes das colunas egípcias. Interessante que conforme o tempo passava, essas colunas poderiam evoluir, poderiam se transformar. Então eles aprimoraram, né, a técnica de realizar essas colunas nos templos, né, sendo o primeiro povo a desenvolver colunas, né? Então o capitel, né, que é essa parte superior aqui das colunas, ele era aprimorado, transformado com o tempo, sendo uma marca de continuidade histórica, de transformação histórica aí ao longo do tempo, né? A arquitetura religiosa também chamava a atenção. Isso aqui é um exemplo, né, de um dos templos grandiosos que eles construíram, né, cheios de detalhes, de cores, de desenhos. Estes desenhos representando cenas do cotidiano, representando os mais nobres e tudo mais. Este aqui é o templo de Luxor. Aqui mais um exemplo do templo de Karnak, né, que são dois templos aí, ó, o templo de Luxor, né? Aqui as ruínas dele hoje, e o templo de Karnak, né, como sendo dois templos aí essenciais para a vida religiosa politeísta dos antigos egípcios, né?
Gente, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos continuar estudando sobre o Egito Antigo. É muita coisa para a gente ver. Então a gente vai ver mais alguns detalhes da arte, da arquitetura egípcia e da vida social desta civilização. Tá bem? Até mais!